Olá pessoal, boa noite. Mais uma live aqui do Instagram. Vamos conversar hoje com um cara sensacional, brotherzaço, amigo meu aí de época de polícia. Olha aí, o pessoal já chegou aí, vamos lá. Vamos ver, chegando aí. Pronto! Que isso, fala aí, cara! Vinícius. É muita autoridade! Você é louco! Que cara. Isso, cara! Que prazer aí estar falando contigo, hein? Que isso, cara, satisfação é minha. A gente tá costurando essa live aí há algum tempo já, né, irmão? Trocando a figurinha aí. Então, galera que estiver chegando aí, esse meu amigo aí é o Fortunato, amigo aí de outros carnavais, cara que... Lá do norte, né? É, lá de Boa Vista. Lá não, daqui pertinho, né? No teu caso, lá de Boa Vista, né? Verdade. Você tá em Manaus? Você tá falando de Manaus? Você tá onde? É, cara, eu tô em Manaus, tô morando em Manaus. Ah, tá em Manaus. Tô morando em Manaus. E aí, cara, se apresenta pra galera aí, diz quem é você. Já vou avisando, a galera que estuda para policial, prepara que o Fortunato tem coisa pra caramba pra passar dica pra vocês. Cara, então, primeiramente te agradecer pela oportunidade da gente poder realizar essa live, né? E a gente se conheceu de uma forma bem legal, né? Dando aula para cursinho, né? A gente estava começando, não tinha muita experiência ainda de sala de aula, então ali, quando a gente se conheceu, acho que foram as nossas primeiras experiências com concurso, e assim, dando aula para concurso público, orientando pessoas para conseguirem lograr êxito também. Então a gente começou ali naqueles cursinhos, né? Às vezes tinha aquelas tretinhas de curso, tal, não sei o que lá, mas que a gente soube suplantar e ultrapassar isso aí, né? E depois a gente foi se encontrar novamente na Polícia Federal, né? Quer dizer, a gente já tinha um vínculo anterior, né? Que era um vínculo, assim, digamos, das Forças Armadas, né? Ser militar, tal, a cavalaria. Então a gente já tinha essa relação, né? E depois a gente foi se encontrar lá na Polícia Federal. Então, atualmente eu sou policial legislativo da Câmara dos Deputados desde o ano de 2014. Antes da Câmara, eu estava ocupando o cargo de agente de Polícia Federal, né, onde eu fiquei por 2 anos e meio. Foi uma passagem relativamente rápida, porque uma coisa que é interessante, todo concurseiro saber, é que, cara, quando você começa a passar, as aprovações elas começam a acontecer de forma sequenciada. Então você passa em um, passa em outro. Quando você começa a passar em tudo. A boiada vem, né? Só precisa do primeiro. Depois que você passa e adquire aquela autoconfiança, naturalmente você começa a ir mais seguro para as provas, né? Porque quando se trata de concurso público, né, você sabe muito bem que a gente não está falando somente de conhecimento técnico, digamos assim, né? São muitos atributos que entram aí nessa história, né? A parte emocional, psicológica. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que estudam pra caramba e na hora da prova simplesmente não conseguem desenvolver, né? Verdade, cara. Assim, eu conheci, eu vou dizer, a primeira vez que eu te vi, Fortunato, você e a galera da polícia foram lá no esquadrão de cavalaria pegar umas mochilas lá, que iam fazer uma operação no meio da selva lá. Eu troquei ideia contigo, falei com o Doda, né? O Doda foi. Quando eu olhei o Doda, eu falei, cara, o cara é cheio de brinco, eu falei, que isso, cara, é militar, é o modelo, né, é o modelo, né? Aí eu falei, é o modelo da PF, né? E aí a gente entrou, trocou uma ideia e tal, bateu um papo ali. Eu servia com um sargento que tinha servido contigo em Brasília, quando você era oficial lá no Esquadrão de Brasília. A gente trocou uma ideia. Sargento Jonathan? Sargento Jonathan? Era o Sargento Jonathan? Wagner. Ah, o Wagner. E aí a gente trocou ideia e tal. Depois, quando eu passei na polícia, foi esse cara aí que me deu uma força para ir lá pro lugar onde ele estava saindo, né? Lá na comissão da licitação da PF. Exatamente. Já te coloquei no caminho das pedras, né, ali, né? Esse é o cara, me deixa ir embora, esse é o cara. Foi bem bacana mesmo. Mas aí, Fortunato, o que eu queria que... A live a gente vai bater um papo, trocar ideia de falando várias coisas, a gente vai ter 1 hora para conversar, mas eu queria que você já começasse falando como é que foi a tua história, né? Você entrou CPUR Rio de Janeiro, oficial temporário, foi Brasília, pai, e aí, vou estudar para concurso, como é que foi que você começou essa história aí? E quando, né? Isso é importante. Cara, então, eu acho que nada acontece por acaso na nossa vida, né? E tudo começou em 2003, quando eu me alistei, né? Fiz o alistamento militar
E a minha ideia era não servir, eu não queria servir o exército. Eu já tinha passado no vestibular, né? E eu não tinha conhecimento nenhum, assim, o que é ser POR, o que é ser tenente, o que é ser oficial, o que é ser soldado. Eu sabia assim, ó, se eu for servir o exército para ser soldado, para me fuder, eu não quero. Eu já passei no vestibular e tal. E falei isso lá, pô, eu falei, não quero servir e tal. Aí o cara, você já passou no vestibular? Eu falei, ó, já passei no vestibular. Ele, então beleza, eu vou te colocar aqui pro CPOR, beleza? Beleza. Colocou meu nome lá, colocou meu nome, porque o CPOR tem peixada pra cacete, né? Sim. Aí beleza, colocou meu nome, me apresentei mais algumas vezes e passadas algumas semanas, eu assim, não, você sobrou. Tá aqui seu certificado, ó, pode voltar para casa, tá? Que você sobrou, siga a sua vida, seja feliz. Beleza. Num belo dia, um amigo meu de infância, que estudou comigo, que conhecia meu nome, e tinha sido designado para o CPOR, quando ele chegou no CPOR, ele ouviu chamarem o meu nome lá. Então teve uma confusão, quer dizer, me dispensaram, mas haviam mandado meu nome para o CPOR. E me chamaram lá no CPOR. Eu falei, aí eu fiquei meio bolado, falei assim, pô, vou me apresentar lá, né? Vou lá ver, vou de qual é. Cara, porque um amigo meu ouviu o meu nome. Se ele não tivesse ouvido o meu nome, a vida que segue, tinha passado, eu já estava com o meu certificado, beleza. Fui, me apresentei, fui selecionado, fiquei, e esse meu amigo. E aí, todo ano de 2004 foi o meu ano de formação no Exército, né? E aí fiquei com uma boa classificação na minha turma e tal, e foram convocados 10 da turma, acho que a turma tinha uns 40, convocaram 10. E eu estava entre os 10 primeiros, fui convocado, só que, por um acaso, a minha vaga não era para ir para o Rio de Janeiro, porque eu tinha feito CPOR no Rio de Janeiro. Minha vaga era para Brasília. E eu, caraca, pô, 20 anos, nunca tinha saído de casa, né? O que eu vou fazer agora? Ah, mas, pô, não, oportunidade eu vou. Oportunidade, vamos para Brasília. Vim, assumi a minha função, cheguei aqui como aspirante oficial em Brasília no ano de 2005, e assim fui trabalhando, né, cara? Fui trabalhando como oficial e tal, só que você, como militar temporário, você tem prazo de validade, né? Então, o militar temporário, para quem não sabe, ele pode ficar, na minha época eram 7 anos, na verdade até no meu final aumentou para 8 anos, e hoje já são 8 anos. Então, o militar temporário ele pode permanecer por até 8 anos no Exército. Então, cara, eu sabia que meu prazo estava passando, eu estava ali numa boa posição, pô, era tenente, né, tinha moral, passava, a guarda levantava para mim, né, ó, caraca, esse cara é pica, né? Só que eu sabia que podia, no outro dia podiam ler lá minha designação, podiam ler lá, ó, acabou seu tempo, tchau, volta para casa e segue sua vida. Eu falei, não, cara, eu tenho prazo de validade. E aqui em Brasília, você começa a respirar um pouco o concurso público. Aqui se vive muito isso. No Rio de Janeiro tem uma cultura de concurso público, também tem uma cultura de concurso público, mas é muito voltado para carreiras policiais. Não é tão forte como Brasília, porque aqui todo mundo, o pai é servidor público, o avô foi servidor público, então todo mundo tem algum tipo de vínculo com o serviço público. Eu passei a conviver em vários locais, fui estudar na UNB, e conheci pessoas que já eram servidores públicos. Eu falei, cara, pô, esse é o caminho que tem que fazer e tal. Me identifiquei com o trabalho das Forças Armadas, com a atividade militar, era uma coisa que eu gostava, mas ia acabar, né? E eu também já estava chegando numa idade que eu não podia mais fazer concurso militar. Os concursos militares, eles têm limites de idade, né? E também nem queria fazer para carreira técnica. Eu falei, quer saber? Vou começar a fazer concurso. Aí no ano de 2008, saiu um concurso, que era o concurso do Ministério da Saúde. E eu trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo para estudar, assim, porque eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite. Aí, nessa época, em 2008, não era tão forte ainda online. Quer dizer, nem existia online. Acho que já existia PDF, mas não existia videoaula, esse negócio de você assistir no YouTube. Não tinha isso. Não tinha isso, não. A internet, não me lembro. Não me lembro. A internet ainda dava para essas coisas. Você tinha que comprar livro no cursinho. Os professores ganhavam muito dinheiro, inclusive, lançando livro. Né? Muito lançando livro. E aí, fui fazer uma turma que era sábado e domingo, o dia inteiro. Então, trabalhava durante a semana, tinha faculdade, e fui fazer aquela turma que era sábado e domingo o dia inteiro. Só que aí, o que aconteceu? Eu ia para aula, tá, e não estudava. Porque, cara, minha vida era corrida, não dava tempo, tal. Enfim, fiz o concurso, não fui mal, mas também, naturalmente, não passei. Mas, ficou aquele gostinho, cara. Assim, cara, sabe aquela história que a gente ouve muito falar assim, pô, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, talvez eu tivesse passado. Sabe? Quantas pessoas falam isso, né? Ai, pô, né? Se eu tivesse me dedicado e tal. Aí eu falei, quer saber? Mas beleza, eu tenho que me formar e tal. E logo depois saiu o concurso do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi em seguida.
que o conteúdo era o mesmo. A única coisa que mudava era a parte específica, que tinha uma legislação específica. Sei lá, regimento interno do Ministério do Trabalho. E aí, olha que interessante. Porque esse concurso, ele era regionalizado. E ele, além de ser regionalizado, ele era por agência do Ministério do Trabalho. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, você conhece o Rio, né? Então, o Rio de Janeiro, você tem lá a agência Meyer, a agência Marechal Hermes, a agência Tijuca, várias agências. E, bicho, você se inscrevia para concorrer naquela agência. Eu sei que eu escolhi a agência Marechal Hermes porque eu achava que era mais contramão e que ninguém ia fazer para lá. Ledo engano, eu passaria nas vagas em todas as outras agências, menos nessa. Nessa eu fiquei excedente. Eram 4 vagas, eu fiquei em 6º. Mas foi a mesma dinâmica. Eu não tinha tempo, eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu estudava à noite, fazia faculdade e fazia cursinho sábado e domingo. Eu fiz cursinho sábado e domingo. Não estudava durante a semana, eu estudava alguma coisa, mas sem técnica, sem planejamento, eu estudava o que eu estava afim, né? Mas, assim, é importante deixar a mensagem para as pessoas que estão ouvindo que, quando se trata de concurso público, você tem níveis, né? E digamos que o concurso para ministério é um concurso nível secretarias, né? São concursos que pelo menos na minha escala, eu colocaria num primeiro escalão assim, de dificuldade. São os concursos mais simples. É um concurso para o ministério. Você entra, no caso do Executivo Federal, você entra no carreirão, não são grandes salários, mas pelo menos você já cria aquele vínculo estatutário, né? Então, foi a mesma dinâmica, e eu falei assim, cara, sem dar tanto gás, né? Assim, eu tô aqui excedente. E se eu tivesse escolhido outras agências, eu tinha passado nas vagas. Mas o que aconteceria? E olha como é que as coisas são. Eu teria passado para o Rio de Janeiro, e eu teria voltado para o Rio de Janeiro. Minha família estava toda no Rio, na época eu tinha uma namorada no Rio, então pode ser que poderia ter acontecido de eu ter me acomodado, né? Eu ia ter que voltar, não tinha terminado a faculdade ainda, provavelmente eu ia ter que mudar, ia ter que pedir transferência, ia perder crédito, ia demorar mais, então seria tudo muito mais difícil, né? E aí eu falei, não, beleza, 2008, tive as 2 experiências, fiquei no cadastro de reserva do Ministério do Trabalho e Emprego, ok, excelente. Qual é o meu planejamento? Vou terminar a faculdade. Porque eu preciso me formar, porque vai abrir um leque maior de concursos que eu posso realizar. Então, quando você tem um nível superior, né, você abre um mundo, né, de concursos que só cobram para você qualquer nível superior. Então, 2009 foi um ano em que eu dediquei somente a me formar, a terminar a faculdade. Eu sou formado em pedagogia pela UNB, não tem nada a ver, né? Se quiser, até tem a ver. Tem a ver. Porque muita gente fala assim, tu entrou pra fazer pedagogia só pra pegar mulher e tal, papai, não tem nada a ver. Assim, isso, na verdade, é uma outra live, é uma outra história de como eu fui fazer pedagogia. Mas, enfim, então, em 2009 eu me formei, falei, 2009 eu me formo, em 2010 eu vou só focar para concurso. Lembrando que o meu prazo de validade do Exército era até meados de 2011. E aí, eu lembro exatamente, dia 1º de março de 2010, eu iniciei uma turma no então Gran Cursos, que eram turmas presenciais. Né? Não era... O Gran Curso é um curso que era muito forte no presencial em Brasília, antes de ser o gigante do online que é hoje, né? Muito. E antes, na verdade, não era nem Gran Cursos, antes era Obcursos. Antes era Obcursos, que acho que tinha um outro nome que eu não sei, mas antes era Obcursos, virou depois Gran Cursos, enfim, era o grande curso que tinha lá. Tinha outros cursos, tinha. Em Brasília, na época, Vestcom, e o Gran Cursos, e outros menores, a LUB, mas o Gran Cursos era os melhores professores, a galera que hoje você vê aí, João Trindade, Ivan Lucas, grandes nomes aí que dão aula para concurso, foram meus professores naquela época. Então, meu primeiro professor de constitucional lá foi o João Trindade. Meu primeiro professor de administrativo foi o Ivan Lucas, no Gran Cursos, isso em 2010. E lá eu comecei a fazer uma turma regular, né, que era todo dia, durante a semana à noite, e durante o dia eu trabalhava. Mas aí é uma outra coisa que eu acho importante falar para todos que estamos ouvindo, que é importante que você conte com pessoas do seu caminho que vão te ajudar nesse processo, né? Claro, a sua família, mas também tem outras pessoas que estão ali que podem te prejudicar como podem te ajudar. E eu tive a grande sorte que o meu comandante, na época da minha unidade, cara, ele foi com a minha cara, ele gostava de mim, de graça, e ele me lembrava mais cedo. Então, você sabe que isso é difícil, cara. Você sabe que isso é difícil. Difícil pra caramba. Eu não fazia TFM, que é o treinamento físico militar. Então já começava eu era chefe do setor de licitações nessa época.
Então trabalhava, dava 2h30, 3 horas da tarde, eu Tchau. pegava, tchau, ia embora. Aí o que eu fazia? Ia para a sala de estudos do Gran Curso na época e ficava lá estudando até umas 6 da tarde, que era o horário que a aula começava às 7. Ficava até umas 6, 6h30 estudando, eu lanchava e ia para a aula. Então minha rotina passou a ser essa. E o que eu fiz nessa época? Eu morava numa kitnet, aqui em Brasília. Só que eu comecei a passar o dia inteiro no trabalho e no cursinho, porque acabava a aula, 11, 10h30 da noite, eu voltava para o esquadrão, que era a minha unidade, ia para minha sala e ficava estudando. Aí ficava lá até 1, 2 da manhã. Aí ia para casa para depois voltar para o expediente às 7. Eu falei, quer saber? Eu vou entregar esse apartamento e eu vou virar laranjeira. Dormir no quartel. Para quem não sabe, exatamente, para quem não sabe, laranjeira é a expressão que a gente usa para se referir ao militar que mora no quartel. Só que morar no quartel, cara, você está adstrito às regras do quartel, né? Você não pode andar de cueca pelo quartel, você não pode sair de bermuda pelo quartel, você não pode andar de chinelo pelo quartel, só se você estiver dentro do seu alojamento, no máximo, né? Mas, enfim, né? Então, no ano de 2010, eu fazia isso. Trabalhava até 2h30 da tarde, ia para o cursinho, estudava até mais ou menos umas 6h30 da tarde, 7 horas começava a aula, tinha aula até 10h30, depois voltava para o quartel onde eu estava morando e estudava até 1 ou 2 da manhã. Inclusive, eu pedia para o pessoal do rancho, todo dia antes de sair, eu falava, pessoal, deixa uma garrafa de café para mim. Então, quando eu chegava na guarda, por isso que é bom servir em unidade pequena, né, cara? Chegava na guarda, já tinha um café lá, um cafezão, pegava meu café, ia para a guarda. E o que é legal, cara, é que tem muita gente, muitos militares que serviram comigo naquela época, que lembram desse período. E a minha sala, ela ficava exatamente de frente para onde a guarda fazia ali o procedimento de rendição. Então, depois que o cabo da guarda pegava o turno ali que ia rendia todo mundo, ele vinha fazer aquele procedimento para limpar o armamento e tudo mais, isso aí era bem próximo à minha sala. Então, a guarda deslocava, coluna por um, passava pela minha sala ficava aberta. Ficava aberta. Então, passava ali e me viam estudando. Cara, e muita gente hoje me procura e fala assim, pô, tenente, eu lembro daquela época que eu estou estudando, eu lembro que estou estudando até de madrugada, isso não é mentira não, se eu estava lá, eu lembro. Então, cara, é muito bom que serviu de exemplo para muita gente, né? Mas, enfim, se você quiser me interromper, você me interrompe, tá? Porque eu começo a falar aqui e vou falando, né, cara? Manda ver. E aí, cara, fala lá. Aí 2010 foi um ano que teve muito concurso, cara. Assim, foi um ano que, caraca, teve muito, muito, muito concurso mesmo. Assim, eu acredito que em 2010 eu deva ter feito, eu acredito sinceramente que umas 12 provas ou mais, eu não me lembro exatamente. Tiveram muitos ministérios, muitas agências reguladoras, né? Tiveram muitos concursos bons, inclusive Polícia Federal. Só que, pô, estava começando, eu não tinha maturidade nenhuma ainda para concurso. E aí uma outra coisa para colocar pro pessoal, né? Cara, concurso, ele é progressivo. Existe uma progressividade. Claro, essa progressividade, ela pode ser acelerada? Pode. Principalmente hoje, sim, né? Tá tudo muito mais fácil, mas existe uma certa progressividade. Então, quando eu comecei em 2010, eu olhava assim, legislativo, cara, para mim era uma coisa, porra, muito longe, muito distante de mim. Quando que eu vou ser servidor da Câmara, do Senado? Tá louco? Eu não tenho. Pô, Você nem se vê naquela situação, você nem acredita que tem capacidade. O grande concurso daquele ano era o concurso do MPU. Agora, de 2010 para cá, teve concurso do MPU praticamente a cada 2 ou 3 anos. Mas em 2010, tinha mais ou menos assim uns 8 anos que... Ó, o Thiago Silva aqui, ó. Viu? Ele presenciava. Talvez ele era do lanche, pô. Talvez ele fosse um dos que fazia o café pra mim, entendeu? Porra, deixava lá um cafezinho pra dar aquela moral, entendeu? Dava aquela moral no café. E aí, cara, acabou que o grande concurso era MPU. Eu falei, não, vou estudar para MPU, meu foco é MPU. Na verdade, meu foco era MPU / carreiras administrativas. E a outra coisa importante... Aí, Fortunato, só te interrompendo aí, o Miguel SS312 aí, ó. Esse cara foi meu primeiro comandante de pelotão quando eu me formei sargento. Também tá, ó, vibrando no papiro. Tá doido pra meter o pé. Tava falando pra mim agora, porra, tô estudando pra curso preparatório da ICEM, porra, mas tem tempo que eu não pego no papiro. Então, cara, oficial de carreira não pode contar pra ninguém, né? Se contar, ele persegue. Não, mas fica tranquilo, Miguel. Aqui aqui tá todo mundo em casa. Exatamente, tá grupo fechado aqui. Morreu aqui. Morreu aqui.
Mas aí, outra coisa importante para a galera, assim, escolha uma carreira. Eu não digo necessariamente um órgão, mas carreiras administrativas, carreiras fiscais, carreiras policiais, né? Sempre você tem que escolher uma área, né, para você focar. Claro que existe ali um módulo básico, mas se você não focar, fica tudo muito mais difícil. Fica muito mais difícil. E aí, em 2010, então, meu foco era MPU, não era polícia ainda. Eu queria, na verdade, galera, o que eu queria? Eu queria passar, pô. Eu queria entrar em qualquer coisa. Eu queria entrar no serviço público, eu quero ser concursado. Aonde me colocarem aí, cara, se para servir um cafezinho, me coloca, eu quero ser servidor. Eu quero ser servidor, pô, eu quero passar. Qualquer coisa. Então, cara, eu fazia tudo do administrativo, carreira administrativa e tal. E aí, nesse ano, foi o ano que eu consegui ser aprovado, ainda fora das vagas, em 2 concursos. Foi o concurso do MPU e foi o concurso da AGU. Então, eu comecei a estudar no dia 1º de março de 2010. A prova da AGU, eu acho que foi agosto de 2010. E eu tomei posse na AGU em janeiro de 2011. Então, em menos de um ano, eu comecei a estudar e eu consegui ser aprovado e nomeado. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta já. Se você já avançou bastante na tua história, o que você acha que foi o ponto, assim? Porque tem um ponto de inflexão. Todo mundo tem um ponto, assim. Tem um momento que a pessoa fala assim, ou um momento, ou uma fase, assim, meses, semanas, o cara fala, velho, ou eu faço isso ou não vai dar certo. Porque você vem assim empurrando com a barriga, entre aspas, você vem estudando daquele jeito meio maluco, né? Vou estudando. Aí você toma ferro em 1, toma ferro em 2, toma ferro em 3, aí começa a bater o desespero, que é aquela pessoa que às vezes é mais para baixo, não dá certo, não é para mim, não sei o quê, e tal. Aí tem um momento de inflexão que você fala, velho, é agora, ou vai ou racha. Quando é que aconteceu isso contigo? Cara, na verdade, o meu momento foi quando eu fui estudar para o concurso da Polícia Federal, tá? Porque quando eu passei na AGU, porque até então, até esse período aí de 2010, eu já estudava mais, já estudava com um pouco mais de método, mas eu ainda não tinha um planejamento estruturado. Eu ainda não tinha colocado o meu estudo no papel. Cara, como qualquer empresa, como qualquer organização, como qualquer instituição, se você não colocar no papel o seu planejamento, né? Onde estou fraco, onde estou forte, né? Até aquele período eu estudava o que eu estava afim. Então, hoje eu estou afim de estudar administração. Eu estudava, mas estava o que eu estava afim. Eu não focava naquilo que talvez eu estivesse mais deficiente. Então, esse ano de 2010 eu estudei muito, mas eu não estudei com tanta qualidade, tá? Mas estava me dedicando, estava fazendo as provas, estava pegando... Eu fiz muita prova, então eu peguei maturidade de prova, peguei experiência de prova. Então, em 2010, qual foi o meu saldo ali? Passei na AGU, eram 60 vagas, eu fiquei tipo em 63. E no MPU, eu fiquei, sei lá, acho que iniciais eram 20, eu fiquei em 40, mas eram assim, concurso de validade 2+2. Então eu sabia que eu ia ser nomeado, né? Então meu desespero maior era tomar posse no primeiro. Aí eu fiz até uma história engraçada, né? Porque pelo fato de ser militar, eu consegui ter um acesso a todos aqueles que passaram na minha frente que tinham se alistado no exército. Então eu descobri o telefone de todo mundo, dos casos todos os homens, porque as mulheres não se alistam, né? Então eu tinha um peixe lá na parte de alistamento militar, ele conseguiu o nome de geral, o telefone de todo mundo, e eu liguei, e aí, você vai tomar posse? E aí, você vai tomar posse? E aí, você vai tomar posse? Porra. Cara, tiveram os caras que ficaram putos comigo, assim, mas assim, até entendo, né? Mas é porque eu tava com muita ansiedade, cara, eu precisava passar. E aí, em janeiro de 2011, eu tomei posse na AGU, consegui exercício provisório no Rio, né? E estava esperando ser chamado do MPU. E aí, em 2011, foi um ano que eu falei assim, quer saber? Porra, passei, ralei pra caramba, me fudi, agora eu vou descansar, eu vou relaxar, eu vou curtir a minha aprovação, vou curtir o meu cargo. Normal. Então fiquei, cara. Inclusive a AGU foi um ótimo órgão, fiz muitos amigos lá. Não fiquei estudando 2011 praticamente de boa. Só que acontece, só que o meu sonho mesmo era, eu já estava nutrindo o sonho de Polícia Federal. E aí, no final, mais ou menos dezembro de 2011, saiu o concurso, saiu o edital para o concurso de agente de Polícia Federal, 500 vagas. E aí a gente chega na sua pergunta, e chega nesse ponto de inflexão. Eu falei, cara, Polícia Federal é um concurso que tem outro nível. É uma remuneração maior, é um concurso de nível superior. São matérias diferentes do que você estava estudando.
Exatamente. Tinha muitas matérias. Eu nunca tinha estudado penal, processo penal, né, legislação especial até aquele momento. Dominava aquele módulo administrativo, contabilidade, sabia nada de contabilidade, não, economia. Aí eu falei, quer saber? Eu só vou passar nesse concurso se eu fizer um planejamento. Isso eu falo na moral, assim, cara. Eu sentei e botei no papel. O que eu já estudei? Administrativo, constitucional, português, atualidades, administração raciociniológica, isso aqui eu já, de certa forma, vou dizer que eu dominava, mas eu já tinha um certo conteúdo ali, né? Era mais fácil de trabalhar aquelas disciplinas. E aí eu comecei a correr atrás daquilo que eu nunca tinha visto. Penal, processo penal. Então o que eu fiz? No meu planejamento, eu dei um enfoque maior para essas disciplinas que eu sabia que iam ser mais cobradas e que eu não tinha domínio, e deixei menos tempo para aquelas disciplinas que eu já tinha facilidade, principalmente administrativo e constitucional, eu já dominava bastante. E então eu fiz o meu planejamento, então isso deu um up muito grande na minha preparação, porque eu já chegava em casa e não perdia tempo, já sabia o que estava faltando, o que eu ia estudar, eu tinha tudo anotadinho. No meu trabalho, eu estava no trabalho também, então como é que era a minha rotina nessa época de estudos? Eu trabalhava, era da AGU. E aí entra de novo aquela situação de termos pessoas que vão nos ajudar na nossa vida. Cara, meu chefe gosta de mim, cara. Eu sei por que meu chefe gosta de mim. Aí meu chefe, cara, eu era gestor de contratos nessa época, e eu estava estudando, eu estava na cara, lá fazia o meu trabalho e estava estudando, cara. Ficava estudando. Aí o meu chefe começou, não tinha ponto eletrônico. Então ele falou, Fortunato, eu quero que o seu trabalho esteja em dia. A hora que você vai chegar, a hora que você vai sair é problema seu, né? Cara, então assim, o que acontecia? Eu madrugava, eu acordava às 5 da manhã. Eu acordava às 5 da manhã, começava a estudar às 5h30 e estudava mais ou menos até às 9 da manhã. 9 da manhã eu tomava banho, trocava de roupa para chegar no trabalho às 10h30. Então eu chegava no trabalho às 10h30 e ficava até 5h30 da tarde, tá? Beleza. Só que no Rio de Janeiro, cara, eu demorava 1 hora para chegar no trabalho. Então, cara, eu tinha uma hora no trem lotado, velho. Aquele tem que, para entrar, eu tinha que botar a mão, assim, empurrar para ver se eu cabia lá dentro. Era lá na Central do Brasil. Então, todo dia 1 hora isso aí, cara. Não dava para abrir livro ali. Não dava para abrir livro. Não tinha áudio para ficar ouvindo, velho. Não dava, pô. E da Central, eu tô com o celular dando mole, ele me ia roubar, porra. Aí, beleza. Chegava em casa, 6h30, 7 horas. Descansava, almoçava, tomava um banho e começava a estudar às 7h30 da noite. Aí eu ia até 11h30, meia-noite. Cara, até onde eu aguentasse, né? Porque é outra questão. Chega uma hora também, cara, que não adianta. Se você não está rendendo, vá dormir. Não adianta o que você tomar. Pó de Guaraná, café, sei lá, Red Bull. Chega uma hora que o teu corpo precisa descansar. E aí, enfim, eu ia dormir nessas horas. Mas então eu estava 5h30 da manhã até umas 8h30 e depois à noite de 7h30 até umas 11h30, meia-noite. Cara, eu ficava moído, ficava cansado. E ainda tinha que tirar um tempo para treinar para o TAF. Então tinha dias que de manhã eu também ia para academia para treinar, fazer uma corrida, ia para a pracinha lá para fazer uma barra, né? Fazer esse tipo de coisa. E aí, cara, era essa média. E no trabalho eu estava também, acabava minhas coisas, eu estava estudando. A minha mesa do trabalho era cheia de papelzinho colado. Eu botava papel contact, eu imprimia lá, tal, pá. Botava na minha mesa. Quanto tempo você estudou especificamente para PF? Cara, então, assim que eu estudei, nesse caso da PF, eu estudei com edital, mas eu já tinha uma bagagem. Então eu comecei a estudar em dezembro de 2011. A prova, se eu me recordo, foi em abril. Então eu estudei uns 5 meses aí. Tá? Aí você teve que estudar, tipo, do zero, penal, processo penal, legislação, contabilidade, economia. Então, assim, 5, 6 matérias aí para você estudar do zero. Do zero mesmo. Exatamente, do zero mesmo. E aí foi bom eu ter uma preparação rápida. Foi, mas eu estava assim, mas eu tava muito focado. Eu me sentia mal se eu não estudasse, cara. Se eu não estudasse, eu ficava... Se eu fosse para algum lugar, se eu saísse, não, tem que voltar para estudar. Essa tem que ser a sua sensação, concurseiro. Você, quando não está, tem que se sentir mal. Cara, porque assim, tem uma galera que fica pregando uma doutrina slow motion aí, tipo, estude só que você não aguenta, não dá conta, tal.
que não seja sofrido. É claro que você não tem que ficar doente. Mas, cara, para você ser aprovado em um bom concurso, você precisa fazer algo a mais. Tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde, tem que ralar, pô. Senão não passa, velho. Senão não passa. Então, acho que esse foi o diferencial pra mim. Porque eu tava com sangue no olho, velho. Falei, não, 500 vagas, cara. E aí, enfim, só pra gente concluir a história de Polícia Federal, eu tive um erro nessa preparação que eu queria colocar pra vocês. Durante a minha preparação para o concurso da Polícia Federal, saiu o edital para o concurso do Senado. Me lembro. Isso foi em 2012. Dezembro de 2011, eu lembro. Eu fiz os concursos. Exatamente. E aí, cara, só que o que acontece? Porra, concurso do Senado, aquele saláriozão, aí tu fica assim, caralho, velho. Cara, o salário era quase 3 vezes mais alto que o da PF na época. Exatamente. Não, era tipo, o da PF acho que era 7 mil, do Senado já era 18, velho. Era bizarro. Assim. Já era essa carreira top, já era salário alto. E aí, cara, só que aí vamos lá, qual foi o meu primeiro erro? Tirar meu foco da PF para querer fazer Senado também. Então eu meio que incluí, porque a matéria do Senado meio que estava incluída ali, dentro daquele modo. A PF cobra tanta matéria que o do Senado estava ali contido, dentro da matéria da PF. Só que, e qual foi meu outro erro? Eu estava estudando para a carreira policial, só que eu acho que pelo fato de eu nunca ter estudado penal, processo penal, e não estar me sentindo tão preparado, o que eu falei? Eu sempre estudei carreira administrativa, eu vou fazer para analista administrativo e vou fazer para técnico administrativo. Eu não fiz para carreira policial no Senado. Caralho, você fez outra... Nossa, mano. Eu fiz outra... Cara, não, exatamente. Sabe por quê? Porque era meu primeiro concurso policial. E eu não tava, como eu te falei, eu não tinha estudado ainda penal, processo penal. Não tinha maturidade ainda. Eu falei, quer saber? Isso aqui eu já tô bom, vou fazer isso aqui. Beleza, então eu meio que desviei um pouco os esforços para fazer Senado. Passei, inclusive, mas esse concurso chamou muita... Eu não passei nem mal, não. Passei para analista, eu acho que em 170 para analista administrativo. E para técnico eu passei tipo 200 e pouco, 220. Enfim, mas não foi ruim. Mas não chamou tanta gente... E me tirou do meu foco. E aí saiu o concurso. Aí beleza, acabou, voltei para a PF. Ter sido decisivo para eu ter reprovado, cara. Com certeza. E aí, enfim, cara, continuei estando firme e forte. Graças a Deus, passei bem. Eu passei, acho que em 500 vagas, eu passei acho que 115, alguma coisa assim. Eu tirei uma nota muito boa na objetiva. Fui muito bem na objetiva. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Pô, o concurso policial, por si só, ele é muito doloroso. Eu digo que os concursos mais difíceis, cara, são os concursos das carreiras policiais. Assim, não pela prova, eu não estou falando só da prova, eu estou falando do contexto geral. Todas as fases são eliminatórias. Tipo assim, pô, exame médico é desesperador, é coisa pra cacete. Aí você chega no exame médico, eu tive pressão alta no exame médico, eu tive que fazer um mapa pra dizer que eu ver que eu não tinha pressão alta. Aí eu já fico, caralho, eu estudei pra caramba, que eu vou reprovar no exame médico. Aí tu vai psicotécnico, um dia de psicotécnico, cara, só teste difícil. Aí no psicotécnico também aconteceu uma história engraçada, que teve um colega... Pô, você vai fazendo os testes, é meio que por ordem alfabética, né? E aí você faz amizade com a galera das letras A. Meu nome é Antônio. Então a galera da letra A estava sempre ali se encontrando. E aí, na prova do psicotécnico, entre os testes, meio que a gente trocava uma ideia ali, não era proibido. E aí teve um teste que eu, malandramente, carioca, falei assim, não vou seguir a instrução. Eu vou fazer do jeito que eu quero fazer. Fiz, me fudi. Aí eu falei assim, aí eu comentei assim, eu falei, caraca, velho, me fudi. Aí o moleque falou assim, caralho, velho, tá fudido, tá ferrado. O moleque falou assim pra mim, no meio da prova. Aí, porra, me bateu um desespero, né? Mas, enfim, saiu o resultado, passei. E o que foi engraçado? Engraçado não, porque eu não desejo mal pra ninguém. Mas no dia que eu cheguei na academia de polícia para fazer a minha matrícula e começar o curso de formação, esse mesmo bicho que me azarou lá no psicotécnico, ele estava lá esperando o oficial de justiça porque ele tinha reprovado no psicotécnico para entrar sub júdice na academia de polícia. Então, tu vê como é que são as coisas, né? Como é que são as coisas. E aí foi isso, cara. E aí, 2012, eu vim para Brasília fazer o curso de formação na academia de polícia e no dia 1º de janeiro de 2013 eu peguei o avião para Boa Vista, Roraima, que foi a lotação que eu escolhi. E no dia 2 de janeiro de 2013 eu tomei posse no Departamento de Polícia Federal, que era, pô, meu sonho, porra, eu passei, caraca, agora eu sou pica, porra, eu sou foda, sou agente de Polícia Federal, porra, sou pica pra caralho. Porra, não, meu irmão, caraca, eu sou invencível, velho, porra, eu tô com uma Glock na cintura aqui, distintivo, eu sou foda.
Então, cara, assim, é claro que tem o lado da vaidade e tal, mas tem um excesso, né, cara? Quando você chega para conhecer, nem tudo que você vê na televisão é daquele jeito, né? Não, cara, eu fiz uma live esses dias com a Alana, né? Você conheceu a Alana também, né? Uhum. Da Alana, que tomou Acho que comigo? sim, conheci. Então, eu fiz uma live com ela e a gente estava conversando, falando sobre isso, né? Que a gente cria uma mística, né, em torno do órgão, porque essa Polícia Federal é um órgão que o tempo inteiro está na mídia. Né? Tá prendendo gente que está desviando de dinheiro, é Lava Jato, é Covidão, é Petrolão, é o caramba quatro. Então, a pessoa que está de fora do órgão, que vê só essas notícias, cria uma mística. Caralho, a polícia é foda. E aí a gente não entende que tem coisas que acontecem lá dentro que não vai sair. E não estou dizendo que seja de corrupção, não estou dizendo coisa errada, estou falando assim, de convívio. A polícia é formada por pessoas, as pessoas têm vaidade, e a vaidade, sim. ela às vezes sobressai. Infelizmente, isso é em qualquer lugar. Não é só uma coisa só da polícia. Você vai encontrar isso. Você deve encontrar isso na AGU, você vai encontrar isso no Ministério Público, você vai encontrar isso na polícia, você vai encontrar na Câmara, com certeza você deve ter passado por alguma coisa desse tipo. Sim. Então, isso é do ser humano. E aí você cria aquele negócio, e quando você você vive a realidade, aí você descobre que, caraca, não era isso. Né? Não é tudo isso que a gente imaginou. Né? Olha aqui, ó, perguntando, ó, existem centenas de pessoas que tiveram o auxílio emergencial aprovado de forma indevida. Isso pode ser um motivo de reprovação, investigação social? Eu vou dizer minha opinião. Eu acho que não. Por quê? Porque assim, você recebeu o auxílio, aí uma auditoria verifica que você, por uma falha no processo de concessão, você teve o auxílio aprovado. Porque pedir, todo mundo podia pedir. Você não estava proibido. Só pode pedir, não. Todo mundo pode pedir. Aí foi concedido de forma errada no processo. Aí, ó, você tem que devolver. Beleza, vou lá, devolvo. Zerado, não estou devendo nada para ninguém. Não necessariamente isso é uma conduta que vai desabonar, né, uma investigação social. Se você devolver, se você realmente... Não, confirma, realmente tal. Acho que não é o caso, não. Aí, beleza. Não, exatamente. Beleza, entrou polícia em 2013, pá. 2013, final de 2013 foi o edital da Câmara. Foi outubro, acho, novembro, negócio assim. E aí você falou, cara... Vou fazer. Cara, mas aí você fez uma introdução interessante sobre o que me levou. Porque eu estava num cargo que era meu sonho era essa PF, né? Meu sonho era essa Polícia Federal. Só que vamos para a realidade. Por que sair? Né? Aí vamos pegar as realidades. Eu peguei um período muito difícil na PF, de greve. Por greve, existe essa questão que você falou da vaidade muito grande entre cargos. Então, a gente tem de um lado ali o que a gente chama de EPAs, né? Que são os escrivães, papiloscopistas e agentes. Do outro lado, você tem os delegados, né? E os peritos ali no limbo, que às vezes se juntam com os delegados, às vezes não se juntam com ninguém, né? Então, beleza. Então, você tem essa briga, essa vaidade, todo mundo de nível superior, tal. Então, cara, é um período difícil. E o que aconteceu quando eu cheguei em Boa Vista? Pô, eu me interessei por dar aula, né? E foi até a forma que a gente se conheceu inicialmente. Quer dizer, se conheceu lá no esquadrão e depois a gente se encontrou dando aula, né? E... Cara, então eu não deixei de ter contato com o conteúdo de concurso público e com a realidade de concurso público. Nessa época eu dava aula de direito administrativo, né? Então eu tinha muito contato com essa disciplina, com esse conteúdo, não com o resto. Mas eu ainda estava muito envolvido nessa aura de concurso, né? E aí, 2013, dando aula. Aí no final do ano, foi realmente, acho que foi no final do ano de 2013, eu não sei se foi no final de 2013... A prova da Câmara, não, eu acho que o edital foi início de 2014, cara, acho que não foi 2013, não. Eu acho que o edital foi início de 2014. Eu acredito que foi mais ou menos nessa época. Mas eu comecei a estudar para Câmara, aí beleza, eu peguei um período ruim na PF. E aí, dentro desse contexto, saiu o concurso para a Câmara dos Deputados. Né, por policial legislativo, não era meu sonho ser policial legislativo, mas claro que, primeiro, eu ganhava na época líquido da PF em 2013, meu salário era R$6.000. Porque 7 mil e pouco era o bruto. O líquido era 6 mil e pouco. O líquido era 6 mil, pô. Então, o salário da Câmara já era o dobro líquido. Eu ia entrar ganhando 12 líquido na época. Então, eu fiquei tentado e tal. Falei, quer saber, eu vou estudar. Só que, cara, tu vê, eu já tinha uma bagagem muito grande. Você viu, eu tinha começado lá em 2010. Já tinha uma grande bagagem. Então, eu vou ser bem sincero. Para a Câmara, eu não estudei assim, não me matei
a construção da minha bagagem foi estudando para a PF. Para a Câmara, eu já tinha uma bagagem muito grande. Então, o que eu fiz? Sentei, fiz um planejamento, falei, olha isso aqui, ó, penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação, isso aqui eu já domino, eu já tenho conhecimento, já estudei. O que eu vou fazer? Só vou fazer exercício. Só vou fazer exercício. Não vou tocar em teoria, só se eu tiver dúvida de alguma coisa. Então, dentro do meu planejamento, essas disciplinas que eu já tinha estudado, eu só fazia exercício. E é o que eu falo para todo mundo. Se alguém me procurasse e perguntasse, Fortunato, me dá só um conselho, eu só quero um conselho. Meu conselho seria, faça exercício. Só pode ser faça exercício. Então, beleza. E fui estudar a parte teórica somente da parte de segurança institucional. Que é assim, segurança de dignitários, primeiros socorros. Tinha umas porra dessa aí que eram cobradas, né? Então, que eu não tinha estudado ainda essa parte meio que de segurança institucional. E aí eu estudei só isso, cara. Então, como é que eu fazia? Aí eu tive sorte realmente, porque eu peguei um período. Aí as sortes acontecem também, né? Quando é pra ser. Eu peguei um período de missão. Para quem não sabe, na Polícia Federal, quando o policial viaja, o cara tá de missão, né? Então eu peguei um mês de missão em Brasília. E nesse mês de missão em Brasília, eu tava trabalhando plantão. Então, na minha folga, eu ia o dia inteiro, eu ia para a biblioteca central do UNB, ficava lá, chegava lá 8 da manhã e ficava lá até 10 da noite. Juro pra você. Eu gosto de estudar com mesão. Então, eu não gosto de baia. Eu gosto daqueles mesões. Então, eu levo minha mochila, espalho tudo, pá, aqui, bonitinho, abro meu notebook, ficava lá. Parava para tomar café, almoçar e voltava. Tava com sono, dormia na mesa mesmo, baixava a cabeça, dormia 10 minutos. Então, foi um período que eu consegui dar um up legal. Esse período que eu estava de missão. Depois eu voltei para minha realidade. Voltei para Boa Vista, estava trabalhando, tal. Né? E estudava ali, não estava tanto. Não estudava tanto. Estudei umas 3 a 4 horas por dia eu estudava, né? Mas eu já tinha uma base muito grande. E aí, saiu o resultado, passei super bem. Eu fui 25 do concurso. E tu vê, cara, se você para analisar meus resultados, eu fui evoluindo em cada concurso, né? Passando fora das vagas, passando mais longe, passando mais perto, passando nas vagas mais lá no limite, e depois passando lá embaixo, né? E as coisas foram acontecendo, né? Fiz o curso de formação, passei na Câmara e vim para a Câmara. Pô, na época, eu confesso que eu fiquei com um pouco de dúvida. É difícil falar isso, mas eu fiquei mesmo. Tem até um amigo meu, não sei se ele está assistindo, o Vitão, aí, que ele é da Polícia Civil. Ele foi da Polícia Civil. Né? Ele sabe, ele é que vibra, pô. Não é quem vibra com polícia, vibra com essas coisas. Porra, isso fica meio assim, né, cara? Eu fiquei meio assim, pô, vou pra Câmara, porque não tô desmerecendo a Câmara, mas é um trabalho diferente. O trabalho que eu faço hoje é um trabalho de segurança de autoridade. Então é um trabalho diferente do que eu fazia. Então você fica um pouco, pô, vou, não vou. Mas, cara, na época pesou muito a questão salarial para mim. Né? Porque a carreira hoje de policial legislativo da Câmara, ela inicia o bruto ali, 14, 15 mil. E o teto da nossa. O topo da carreira é 24 mil bruto. Então, pô, é o mesmo salário, Thaís, é o mesmo salário de delegado. É o mesmo salário de delegado federal, praticamente. Entendeu? Então, assim, porra, pesou a questão financeira, é importante. Cara, e a maioria dos meus amigos da PF fala assim, pô, a melhor coisa que você fez. Ó, o Vitão falando aí, ó. Ser polícia é bom demais, ó. O Vitão falando aí. Pô, Vitão, cara, moleque, pô, a gente precisou aí, amigo, mas, pô, moleque vibra, pô. Vibra, né, cara? Quem sabe, quem gosta sabe, né, cara? Então, assim, confesso que eu fiquei, mas pesou a questão financeira, não me arrependo. Pô, foi uma experiência fantástica, né? Tem meu distintivo guardado aqui até hoje, tem a camisa da PF guardada aqui até hoje, que eu ainda tenho um projeto de colocar ela enquadrada, para colocar aqui nas minhas conquistas, né? Mas foi do teu primeiro concurso até a Câmara, foram quantos anos? Do meu primeiro concurso, eu vou contar 2008, que eu não estudava direito ainda, né? Porque eu costumo contar a partir de 2010, né? Mas, não, 2008. Mas se eu contar a partir de 2008, foram 6 anos, né? Então, 6 anos, 2008 até 2014. Pois, e é interessante, né, Fortunato? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, 6 anos aí, faculdade de medicina, 5 anos de engenharia. Então, assim, tudo na vida é uma construção. Então, tem gente que às vezes começa a estudar com 6 meses, já tá puto, que não consegue passar, que não consegue aprender. Pô, a gente tá falando aí de 6 anos, e aí, como você falou, dos 6 anos, 2 aí daqueles bem vagabundo, bem capenga mesmo. Bem. Então, e assim, foi uma fase, você falou interessante, porque eu mesmo comecei a estudar, voltar para estudar para concurso em 2009, final de 2009, né?
E assim, eu era sargento e servia no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, ainda era mais difícil ainda, porque não tinha curso preparatório presencial. E online era muito incipiente, não tinha quase nada. O Do que online a top, LFG que tinha? o online top, não, LFG era caríssimo, não tinha como. LFG é tipo, sei lá, eu ganhava R$ 2.000, era o curso da LFG na época já era 3.000. Não tinha condições de comprar LFG. O curso que eu, online, que era vamos dizer assim, acessível, era eu vou passar. Aí eu vou passar. E aí foi quando eu comecei a voltar a estudar, assistir as aulas do Eu Vou Passar e tal. Só que não tinha o que a gente tem hoje, por exemplo, plataforma de questões. Esse dia eu fiz bater um papo com o senhor Neil Borges, a gente estudava pelo Super Provas. Comprava um Eu software, lembro, eu lembro disso você aí, eu lembro lembra? disso aí. Eu lembro Comprava, disso aí. não tinha site de questões. Então, assim, era muito mais difícil. E assim, hoje em dia, você tem tudo, pô. Você tem o Gran Cursos com plataforma de questão, com coach, mentoria, aula no YouTube, PDF, videoaula. Aí, mano, eu não gosto do Gran. Tem estratégia, gigantesco, um monte de coisa, trilha, passo, coach, o cara. Mas não gosto nenhum dos dois. Cara, tem o AlphaCon, tem o Focus, e te oferecem uma gama de informação gigantesca. E aí falta o que eu vejo, né? Que eu também trabalho com coach, como você trabalha também. O que falta para o aluno é justamente o foco de decidir para onde ir, para o que ele vai fazer e ficar focado. Porque hoje, os cursinhos com pacote de assinatura, isso inclui todos, você tem aí uma Netflix para você estudar. E aí, Uhum. hoje nem tanto, esse ano nem tanto, porque esse ano está difícil para caramba por causa da pandemia. Mas, por exemplo, quando começa a sair vários concursos bacanas, Tribunal de Contas, aí sai MPU, aí daqui a pouco sai polícia, todos os concursos são bacanas, com remunerações legais, e você fica perdido se você quer fazer tudo quanto é concurso. E é uma coisa que você falou, tem que pegar uma área, vou nessa área. E aí você vê até onde pode chegar. Eu vou estudar para a área administrativa. Qual é o supra-sumo da área administrativa? Pô, sei lá, analista administrativo do Senado, né? Analista de administração do Senado, o analista de tribunal, TRE, TRF, TRT, ganha muito bem, ganha muito bem. Os caras ganham 12 mil inicial, vão até 20 mil reais, ganham bem. Então você vai vendo ali onde você consegue, para onde você quer ir, na área que você quer escolher, qual é o céu, o teu céu. Porque tem gente que entrou na Polícia Federal e tá feliz pra caralho. Não quer sair de lá mais, vai aposentar a gente, vai aposentar escrivão, vai aposentar pabloscopista, vai ter o Alan Robson, que entrou escrivão, aí não gostou, foi pra gente, não gostou também, vou fazer para delegado. Vai ter, cada um tem uma 3 áurea. academias, né, cara? Porra, esse bicho é loucão, meu irmão, o cara é muito louco. Só respondendo a pergunta, o concurseiro raiz, ó. Cara, se você passar, vai ter o curso de formação, lá vai ter as vagas, o primeiro colocado escolhe e o último colocado é escolhido. Então, se você quer voltar para Manaus, você vai ter que fazer as provas lá e tal, e ficar na colocação que te permita escolher Manaus. Exatamente. Exato. E considerando que Manaus, né, cara, assim, não é tão piruado, né? Assim, pode ser que você fique numa classificação mediana e consiga ir para Manaus. Então vai depender da sua. E é importante falar, não é a classificação do concurso, é a classificação da academia. Se você pode ser o primeiro colocado do concurso e ser o último na academia. Né? Vai ser escolhido, vai ser escolhido. Aí você vai ser escolhido. Você vai para Tabatinga, você vai lá para Epitácio-Holândia, Cruzeiro do Sul, né? Tem umas lotações inóspitas aí, né? Eu passei por isso na academia, de ter ido mal em uma prova e ficar, caraca, eu vou ser mandado lá pro cu do Judas. E, cara, comecei a papirar, porque a academia de polícia, cara, é prova quase todo dia. E se você reprova, se você tira uma nota abaixo de 7, amiguinho, pega as suas coisas e pode ir embora, tá reprovado. Vai entrar na justiça aí. Então, qualquer coisa você reprova. Então, você vive num estado de tensão, né, cara? Você não pode se dar mal em nada. Porque vai influenciar a sua vida. Imagina, se você é casado, tem filho, né, você quer ir para um lugar legal, né, que possa te proporcionar uma estrutura. Mas, assim, você sabe que tem concursos que você vai fazer que não adianta, meu. Você vai para uma região inóspita. PF, PRF, Auditor do Trabalho, né? São carreiras que, meu amigo, você vai primeiro, você vai render quem está nas áreas ruins, né? Para depois depois você seja rendido e alguém possa assumir lá aquela posição. Com certeza não. E isso aí vale para vários casos federais, auditor da Receita, como você falou, auditor do trabalho, né? Isso aí não é uma característica da PF, não. Até porque precisa de gente, precisam de servidores. Imagina o cara passa para o juiz federal do TRF e cai lá em São Gabriel da Cachoeira, lá, vai cair lá na vara de... Vai ser juiz federal em São Gabriel da Cachoeira, pô.
Não tem essa, precisa de gente lá. Procurador Federal, Ministério Público Federal, também é a mesma coisa. Por outro lado, a gente está chegando no final aí, cara, deve estar faltando uns 7 minutos, tá? Para a gente resumir, assim, você poder falar assim da tua história, né? Que foram 6 anos aí até a Câmara, entre erros, acertos, atropelos, cai, levanta, e lógico, como você falou, a importância de pessoas que contribuem para você, né? Porque quando você está numa fase difícil, tem muita gente para te puxar, mas para a gente te dar uma forcinha é difícil, né? Para você resumir, cara, para a galera que está aí, ó, PCDF está na área, talvez PF venha, daqui a pouco tem TCU que também já está autorizado, os concursos que estão suspensos podem voltar, Polícia Civil do Paraná, TCM São Paulo, TCE Rio, muito concurso aí que está parado, que a galera meio que está no limbo. E a galera que está começando, resume, o que eu preciso de atitude, sem aquelas firulas, porra. Atitude, qual a atitude que o cara tem que ter? Cara, só para começar assim, eu queria dizer que eu sou um cara que, e sem querer me fazer de coitado, tá? Mas eu gosto muito de afirmar isso porque as pessoas às vezes têm autoestima baixa e elas acham que não tem a capacidade de passar, tá? E eu sou uma pessoa que eu vim de uma família simples, uma família humilde, né? Meus pais têm ensino médio, não fizeram faculdade, né? Eu não tive toda aquela base do sou playboy, não vim de família rica, né? Só que eu aproveitei as oportunidades que eu tive, né? Porque eu tive oportunidades, eu fui agarrando essas oportunidades, né? E o que eu acho que a pessoa que está faltando hoje é esse foco, essa dedicação. É a pessoa, cara, botar assim, não, cara, tem que renunciar. Pô, acontece que as pessoas não querem renunciar a determinadas regalias para a conquista de algo maior, para fazer a colheita. Não adianta, cara, estudar para concurso é o HBC. Eu gosto muito do HBC. O que é o HBC? É o Horas Bunda Cadeira. Cara, na internet está cheio de fórmula mágica. Na internet está cheio de canetinha colorida para você passar. Porra, o que vai fazer você passar é sentar a porra da sua bunda na cadeira e estudar. Muitas horas, com qualidade, com um bom material, com planejamento, fazendo muito exercício. E é um trabalho de base, você tem que ir construindo esse cabedal. Ele é progressivo, a sua aprovação é progressiva. Aquela história de você entrar na fila para você ser aprovado, ela é verdade. Ela é clichê, mas ela é verdade. A sua hora vai chegando. O serviço público, por mais que ele esteja sendo... Estão atacando o serviço público, mas o serviço público precisa de pessoas. Precisa de gente, precisa de efetivo, tem muita gente se aposentando, as vagas vão surgindo. E se a gente está num período ruim agora, vai chegar um período melhor, porque as pessoas estão se aposentando e as instituições, elas não podem parar, né? Então vão ter que acontecer concursos, para não acontecer como está acontecendo com muita gente agora. Por que acontece? Esse concurso da Polícia Civil, cara, a pedra está sendo cantada há muito tempo, há mais de ano, 2 anos aí já sendo falado isso. Que esse concurso vai sair, que vai ser um concurso de mais de 1000 vagas. Isso está sendo há muito tempo. E eu tenho gente que conversa comigo, eu quero começar. Tá há 2 anos falando, quero começar. Eu quero estudar. Porra, aí o que aconteceu? Teve que sair o edital para a pessoa estudar. Poderia já ter matado 70% do conteúdo. E agora está só correndo para o abraço, só fazendo aquele ajuste fino. Mas não, estão correndo atrás agora de tudo, do prejuízo todo. Então... para o concurseiro que quer ser aprovado, é sangue no olho, fazer aquele algo a mais. Pelo menos, é o que funcionou para mim. É acordar cedo, é dormir tarde, é renunciar. Tá? Agora, tem que ter esses momentos de prazer? Tem. Só para fazer um adendinho rápido aqui. Uma coisa que eu fazia entre os meus horários de estudo para a Polícia Federal era jogar FIFA. Eu gosto de jogar FIFA, eu gosto de jogar PS4. Então, tem um PS4. E aí, só que eu consegui me controlar. Eu matei uma disciplina, tô no meu intervalo aqui, cara, eu ia lá, jogava uma partidinha, 20 minutos, e mesmo que eu perdesse, ficasse puto, eu parava e voltava a estudar. Mas aquilo me relaxava. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Né? Você tem que dar o gás, mas também sem perder, sem se matar, né? Sem se matar, porque senão... Uma história até que eu não contei. No dia antes da prova da PF, no sábado à noite, eu estava com estafa. Eu fui para o hospital com estafa, passando mal, febre, tomei soro na veia, né? Por quê? Porque, meu irmão, eu estudei até o limite. Poderia ter dado ruim, eu poderia não ter conseguido fazer a prova. Graças a Deus, não, me recuperei e fiz a prova. Mas, enfim, acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para todos. Dedicar, né, cara? Não tem como. Né? Qualquer concurso que você for fazer, vai...
alguma coisa da sua vida vai ter que ser deixada de lado, porque cada Sim. escolha vai ser uma renúncia. Então não tem como abraçar tudo, não tem como dormir até meio-dia, trabalhar 8 horas por dia e conseguir estudar 3, 4 horas depois do dia de expediente. Não tem como. Você não vai conseguir fazer tudo. E aí, sei lá, quem é casado, tem filho, namorado, namorada, e ainda ter que dar atenção, amigos, etc. Você vai ter que se abdicar em algum momento. Fortunato, muito obrigado, cara, por aceitar o convite. A gente está trocando essa figurinha há algum tempo aí. E assim, esse vídeo vai ficar aqui no meu Instagram. Eu vou mandar para você depois o link do YouTube, tá? Eu também vou jogar lá no YouTube para a gente poder, o pessoal poder assistir. E lembrar, né? Essa aqui é mais uma história, né? Eu conversei já com o Fortunato, que é um cara sensacional da área policial. Eu conversei com o Marcel Guimarães, que é um cara da área de controle fodástico também. Já conversei com muita gente e vocês percebem que o papo é o mesmo, com palavras diferentes. Estudar, se dedicar, planejar o seu estudo. Não adianta sair começando. Se você não tiver, né, a gente até briga, você deu aula de administração, né, o BSC, né, você tem que ter indicadores ali para você ver como é que eu estou em penal, como é que eu estou em português. Pô, qual que é a matéria mais relevante? Porque o que é mais relevante para a prova, às vezes não é o mais relevante para você. Porque às vezes você está, a área policial é penal, processo penal, mas pô, a PCDF não é essa matéria que vai fazer você passar, irmão. Sinto muito. O que vai fazer você passar é você mandar bem contabilidade, PF não, PCDF. Contabilidade, estatística, informática. Aí você vai para a prova da Polícia Civil do Paraná, não, aí você já tem que saber direito. E você tem que saber como você está em relação a esse objetivo, né? Cara, então assim, muito obrigado. Vai ficar aí disponível para o pessoal ver. O Fortunato tem a Elite Consultoria, que é uma empresa que ele trabalha aí com outros servidores da Câmara. A galera que quiser conhecer, eu vou marcar no post aqui do Instagram, tá? O pessoal também. Podem conhecer o serviço dele é bom, tá? São pessoas que passaram por esse processo, conhecem, que é isso que é relevante, né? O cara sentou na cadeira, ele sabe onde ele errou e onde ele pode, onde ele errou, onde ele acertou, e ele vai poder te indicar que se você está bem aqui ou não está bem ali. Isso é importante, então o pessoal da Elite Consultoria está de parabéns, acompanho eles há um tempo já, e o quadro é sensacional, né? Temos aí 2 minutos para responder essa dúvida aqui do Leonardo, né? 8 horas por dia é o suficiente para virar para o Senado, para o cargo de polícia? Até menos, cara. Vai depender da qualidade, da bagagem que você tem. Não dá para a gente cravar assim, 8 horas por dia. Para quem está começando, com certeza vai ser suficiente. Mas para quem está no meio do caminho para frente, não precisa 8 horas por dia. Porque às vezes 8 horas por dia você vai conseguir. O edital do Senado é pequeno. Então é um edital que você precisa se aprofundar nele. Embora eu acho que vai mudar um pouco o edital para esse concurso, mas você não precisa dar 8 horas por dia para o concurso, dependendo do nível que você esteja. Para quem está iniciando, com certeza. É o necessário. Mas se você estiver no meio do caminho, às vezes 3, 4 horas bem estudadas, aparando essas arestas aí, com certeza você terá condições de chegar muito bem preparado para competir com essas vagas aí. Vai chamar muita gente. Fortunato, já chegou a notificação aqui, 1 minuto fora. Cara, obrigado. Só agradecer aqui também, te agradecer também pela oportunidade, dizer pô, o quanto eu te admiro também, porque a gente começou junto lá dando aula, tal, pequenininho, cursinho pequeno, e porra, eu vi as coisas que você conquistou e coisas que você teve que abrir mão, né, para continuar depois, né, para estar onde você está agora. Então, pô, também fica a minha recomendação do excelente profissional que você é. Agradecer pelos meus amigos que estão prestigiando aí também, a galera do EB, tal, que me conhece, tal, que sabe da minha história, eu sou grato. E estou aqui à disposição. Depois você me marca também no meu pessoal. Quem quiser me seguir também, tamo lá. Valeu, tenente. Abraço. Valeu, meu querido. Abração aí, fica com Deus.